Fala, beleza? Que bom que você clicou e apareceu aqui na aula da Mandala da Fluência, uma Masterclass, uma aula diferenciada, exclusiva, tá, do curso do inglês original. Você não vai encontrar esse conteúdo, esse material em nenhum outro lugar. Um material realmente cunhado ao longo de vários anos, com várias técnicas, várias tentativas e erros, experimentos, né, feitos em sala de aula. Então eu juntei realmente o que interessa, o que faz a diferença, o que eu observei que realmente leva a pessoa a falar inglês fluente. Então, se seu objetivo é falar inglês fluente nos próximos meses, você está no lugar certíssimo, né, para entender como que funciona a fluência, né? Vamos abrir o motor da fluência e ver o que tem lá dentro, né? A gente vai dissecar e ver o que tem dentro da fluência, todos os elementos. Você está vendo aí a mandala da fluência na tela, né? São 8 elementos que permeiam aí, que integram a fluência, né? E a gente vai ver um por um. No final dessa aula eu vou falar um pouquinho do curso do inglês original e você também vai ter a chance de fazer a sua matrícula no curso, se você quiser dar um passo a mais, né? E quiser participar do programa de estudos completo do inglês original. Beleza? Vamos lá, mandala da fluência. Bom, antes da gente ver a mandala da fluência, a gente tem que entender o que é a fluência, né? Porra, como é que a gente vai ver os elementos da fluência sem ter uma clara noção do que é a fluência? Então, eu entendo que fluência é saber se expressar com clareza e naturalidade. Essa é a minha definição de fluência, é como eu enxergo a fluência. É claro que professores vão ter definições diferentes, mas no meu entendimento, fluência é saber se expressar, se comunicar com clareza e naturalidade. Estamos falando aqui da fluência falada, tá? Existe a fluência da leitura também. É algo que a gente poderia construir. Uma outra mandala seriam elementos diferentes, né? Que aí entraria oratória, enfim, todos outros elementos, mas eu estou falando aqui da fluência falada, de saber entender e saber se expressar em inglês. É nisso que a gente está focando aqui. Então vamos lá. É legal dizer também que todos os elementos eles estão conectados, tá? De alguma maneira. Então os elementos eles trabalham em conjunto. Imagina a mandala como se fosse uma pizza, né? E toda pizza ela tem queijo, tem molho e aí vão ter os sabores. Então essa mandala ela tem 2 sabores. Você vai ver que no círculo interno você tem aí as letras P, K, PK, às vezes tem o P e o K no mesmo círculo, né? No mesmo espaço. O P e o K, o P é de practice, que é prática, que é a maneira como você vai adquirir essa fatia da pizza da fluência, né? Então, por exemplo, aí a pronúncia a gente adquire através da prática. Você vê que tem um Pzinho ali, né, na pronúncia. Então, e estrutura é através de knowledge, né? O K é de knowledge, que é conhecimento. O K é knowledge, que é conhecimento, e o P é practice. Os dois integram o método PK, né? Que é o método que a gente usa no inglês original. O método PK vem de practice and knowledge, né? Prática e conhecimento. É o método prática e conhecimento, o melhor método que eu conheço para chegar à fluência em inglês mais rápido do que qualquer outro, né? Existem vários caminhos, mas o caminho do método PK é o mais curto, pelo menos no meu entendimento, até onde eu estudei e conheço vários métodos, né? O método PK é o que eu considero o caminho mais curto até a fluência. Beleza, vamos lá. A gente vai começar aqui pelo primeiro elemento da nossa mandala. Eu vou começar pelo ritmo, né? O ritmo, como vocês podem ver, a gente adquire através da prática. Você tá vendo o pezinho ali, né? Embaixo do ritmo, né? E o que é o ritmo? O ritmo, ele é a pulsação do idioma. Ele é a identidade, a impressão digital. Todo idioma tem o seu ritmo característico. Então, o português tem seu ritmo, o espanhol tem um ritmo diferente, o inglês tem outro ritmo, o japonês tem um ritmo mais monotônico. Você vê que japonês, quando fala, japonês fala no mesmo ritmo, né? Japonês não sobe, não desce, não fala diferente. Japonês é no mesmo esquema, né? É um ritmo diferente. Então, por exemplo, se eu for falar português no ritmo do inglês, ficaria estranho, vai soar estranho, não vai soar natural. Então, se fluência falar com clareza e naturalidade, o ritmo está muito ligado à questão da naturalidade, a forma natural como você fala. Então, se eu fosse falar português no ritmo do inglês, eu estaria a falar muito esquisito, você veria que estaria estranho, não seria uma coisa natural, uma coisa mais fluida, uma coisa diferente, né? Seria uma coisa esquisita. Não é a mesma coisa. A mesma coisa se eu fosse falar
inglês com o ritmo do português. Português tem um ritmo mais arrastado, um ritmo mais swingado, né? Tipo, você vê que tem a ver com... Português tem mais a ver com samba e o inglês tem mais a ver com rock. Tem tudo a ver, né? A questão musical, como as culturas se manifestam. Então, um brasileiro falando inglês usando o ritmo do português. I like to speak English because English is very good and it's very interesting and I like to explore in a different way. Você vê que não tem esse gingado todo do português para falar inglês, é diferente e as coisas se embolam. Então, cada um no seu quadrado. Se você quer falar inglês, use o ritmo do inglês, isso, claro, para falar português, use o ritmo do português. Isso é um elemento muito sutil na fluência, mas que faz uma diferença absurda, né? E a gente não percebe muitas vezes como o ritmo ele tem essa influência grande, mas é uma das coisas que deixa a outra parte mais entediado com a conversa, mais desinteressado. Se você pode estar falando com a pronúncia perfeita, com o vocabulário em cima, com precisão, se você está errando o ritmo, é um negócio que deixa chato para a outra parte continuar a comunicação. Então, ritmo adquirido pela prática. E qual que é a melhor maneira para melhorar seu ritmo? Por incrível que pareça, música, né? A música, não porque a música tem ritmo também, mas porque a música, ela brinca com aonde você consegue esticar os sons, né? Aonde você consegue juntar a sobreposição de sons. Então a música faz isso muito bem. Então ouvir música, bastante música e cantar junto ajuda muito no ritmo. Próximo elemento aí que a gente vai ver, pronúncia, né? Pronúncia é um dos elementos mais importantes. A pronúncia, se o ritmo tem a ver com naturalidade, a pronúncia já tem muito a ver com clareza, né? A clareza com que você se expressa, ela é fundamental. Se você errar a pronúncia, você vai ter problemas na sua comunicação. Pode até ser que você vá falar uma coisa e soe como outra, né? Seja interpretado como uma outra palavra ou outra expressão. A pronúncia é algo que compromete muito, né? E o mais interessante é que os brasileiros têm os mesmos erros de pronúncia, né? E eu conheço todos eles. Se você me perguntar, cara, me dá um crash course aí de pronúncia rápido para eu melhorar minha pronúncia, em 1 hora eu corrijo todos os erros de pronúncia que você tem. Todos eles. Porque os erros são padrões, né? E, inclusive, no curso do inglês original, a gente corrige todos esses erros. Então você vai sair. É o único curso no Brasil, eu não vejo ninguém falando de pronúncia. É impressionante, né? Como se o pessoal descartasse completamente, ignorasse um dos fatores mais importantes, que é a pronúncia das palavras. É claro que isso é importante, né? Não tem como ser ignorado. E como que a gente melhora a nossa pronúncia? Através da prática. Olha que legal, né? É através do ouvido. O ouvido, quanto mais refinado for o seu ouvido, melhor vai ser a sua pronúncia. E, é claro, se você quiser um empurrãozinho, uma ajuda já para você cortar todos os caminhos, é só ver o módulo de pronúncia do curso do inglês original, que aí você já vai corrigir, já vai ver os erros, né? Primeiro que você vai detectar quais são os erros que o brasileiro comete, já vai ver e a gente vai em cima, já corrige todos eles. Terceiro elemento da nossa mandala aí, o fator cultural, também adquirido através da prática. O que é o fator cultural? O fator cultural são aqueles elementos que ele está intimamente ligado à cultura, né? E isso varia até da Inglaterra para a Austrália, para os Estados Unidos. São elementos muito únicos, né? E locais. Vou te dar um exemplo. Quando eu vim morar em Curitiba, eu sou de Brasília, eu vim morar em Curitiba para estudar, eu fui comprar cachorro quente. E aí o cara perguntou, você quer com 1 vina ou 2 vinas? Fiquei pensando, porra, o que é vina, cara? Eu não sei. A palavra mais próxima que chegou pra mim foi vinagrete, né? Eu imaginei que era isso. Mas claro, como eu vi que era vina, eu ouvi vina, não tava ficando doido, fui perguntar, o que é vina? Aí a mulher, a esposa do cara do cachorro quente falou, salsicha. Aí eu falei, não, beleza, é só uma só. Aí, ou seja, se a gente tem essas diferenças culturais dentro do nosso próprio país, o que dirá, porra, entre línguas, né? E o fator cultural, ele é um elemento de paciência. Ele é adquirido através da prática, através da observação, através do ouvido. E o fator cultural, ele tem um negócio interessante. Não adianta colocar no Google Tradutor, porque você não vai ter uma resposta precisa, né? Por exemplo, em inglês tem uma expressão que chama rain check. Rain check. Se você colocar rain check no Google Tradutor, vai aparecer cheque chuva.
Mas o que é o cheque-chuva, né? Eles não usam essa expressão rain check como sendo cheque-chuva. O que é o rain check? Antigamente você ia na partida de beisebol e aí você comprava o ingresso para ir assistir o jogo, né? Se no dia do jogo chovesse, eles te davam esse rain check, que é o cheque-chuva, né? Que era para você poder assistir a partida novamente quando fosse acontecer sem chuva, né? Então a expressão ficou no sentido assim, de tipo assim, você me convida para um churrasco e eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou falar, porra, não vai dar, cara. Can I take a rain check? Tipo, você me dá um cheque-chuva nessa daí, ou seja, eu tô te dizendo o seguinte, nessa não dá, mas na próxima tamo junto, né? Então, rain check é uma expressão extremamente de fator cultural que não vai ser traduzido literalmente, né? Não adianta olhar no Google Tradutor e você vai ter que entender. E como que a gente adquire isso? Como que a gente melhora a nossa percepção dos fatores culturais? Isso vem com o tempo, tá? Isso é um elemento que tem que ter bastante paciência. Não tem como você acelerar o processo dos fatores culturais. Mas com o ouvido atento, o ouvido treinado e com estudo contínuo, você acaba pegando muitos desses elementos, né? E eventualmente você acaba se juntando. Eu diria que dentro da mandala da fluência, esse é um elemento que menos tem impacto na fluência em si. Mas se você domina ele e você usa, a percepção do nativo com quem você está se comunicando vai ser, caramba, esse cara fala muito bem. Se você usa um elemento de fator cultural, um elemento característico, ele vai entender, por exemplo, gíria é fator cultural. Então a gente poderia colocar gírias embaixo do guarda-chuva aí do fator cultural. Então se você usa gírias, expressões bem específicas, a percepção daquela pessoa vai ser, porra, esse cara se comunica bem em inglês, ele fala muito bem inglês, né? Então é um elemento de refinamento do seu inglês. Próximo elemento aí da mandala, figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? Metáfora, ironia, sarcasmo, enfim, todas essas, né? Um dos elementos muito importantes, porque se você começa, para você evoluir até um nível mais avançado e chegar na fluência de fato, você tem que dominar esses elementos. Você tem que saber quando o cara está sendo sarcástico, quando ele está sendo irônico, né? A melhor coisa para você estudar, para você pegar as figuras de linguagem, essas que eu estou falando, é adquirida através da prática, você pode ver aí o P. E a melhor coisa, por incrível que pareça, é a comédia. E mais uma comédia específica, o stand-up. O stand-up, ele é a arte da ironia, do sarcasmo, da decepção, de te conduzir para um lado e fazer a piada com o outro, né? Então, você pode colocar aí na Netflix, tem vários especiais de stand-up. No YouTube tem vários comediantes, né, de stand-up. E aí você pode ver o que você achar mais engraçado e começar a entender. Aliás, eu vou deixar aqui uma dica legal. Quando você começar a entender humor em inglês e você fizer o nativo rir, contar uma piada ou conseguir fazer ele rir com o que você está falando, esse é o seu diploma de fluência, tá? Não é certificado de cursinho X, Y, Z que não vale nada, né? Isso não vai dizer se você está falando inglês fluente ou não, isso só vai dizer que você concluiu o curso. Isso aí não quer dizer que você está falando inglês. Mas você quer ver o seu real certificado, é fazer um gringo rir ou pelo menos começar a entender, né, as piadas. Isso realmente é o seu certificado. Esse é o elemento máximo. Saber fazer humor é a coisa mais difícil, porque o humor, para você fazer humor, você vai ter que explorar todos esses elementos da mandala. Não tem como fazer humor sem precisão, sem ritmo, com a pronúncia errada. Você tem que saber os fatores culturais, você vai ter que usar muitas figuras de linguagem, né? Enfim, tem que ter vocabulário, você tem que ter todos os elementos para poder fazer humor. Então esse é o seu diploma de fluência, entender o humor e principalmente quando você fizer algum nativo rir. Aí você pode ter certeza que você está falando inglês fluente. Eu lembro a primeira vez que eu contei uma piada em inglês, e eu fiz uma galera rir assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, porra, agora eu acho que agora eu tô integrado, agora eu tô falando, agora eu tô entendendo e o negócio fica legal e divertido, né? Próximo elemento aí da mandala, precisão. Precisão dos elementos mais importantes, né, da fluência. Precisão é o seguinte, é você conseguir se expressar, mandar a mensagem da maneira mais sucinta, objetiva possível. É você acertar ali, ó, pá, no olho da mosca, né? E nem sempre isso é a tradução literal.
Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de collocations. Em inglês, chove pesado. Em português, chove forte. Em inglês, o coração é quebrado. Em português, o coração é partido. Então tem essas pequenas diferenças, essas expressões que são diferentes. E a precisão, como você pode ver, ela já começa a ser adquirida pelo P e pelo K, ou seja, pela prática e pelo conhecimento. Então é importante aí juntar os dois elementos. Você vê que ela é meio vermelho, meio azul, ela é a interseção da pizza, né? Sabe quando você pede uma pizza meio doce, meio salgada? Aí vem aquela divisão ali, né? E mais um sabor ainda passa meio que pro outro. A precisão é isso daqui. Ela é essa interseção, ela é aquele pedaço da pizza que é meio doce, meio salgado, né? Então ela é pela prática e pelo conhecimento que você vai melhorar a sua precisão. Se tá faltando... Sabe como é que você sabe quando tá faltando precisão no seu inglês? Quando você tem que dar uma volta gigantesca para falar a mesma coisa. Se você tem que dar essa volta, fazer um contorno, porque tá faltando uma palavra ou uma expressão, o seu problema em relação à fluência é a precisão. E aí você tem que melhorar a questão da precisão. A gente tem um módulo sobre precisão também no curso do inglês original, bem legal, vai ajudar bastante aí nesse sentido. Próximo elemento aí da mandala, estrutura, né? Estrutura aí tá só com K, já tá azul, né? Já chegamos aí na parte do conhecimento. E é uma parte que é muito legal, a estrutura. Quando eu estava aprendendo inglês, eu aprendi o sistema de montar qualquer frase em inglês, porque eu aprendi uma forma de organização da estrutura que você enxerga toda a língua inglesa de cima, né? Então eu aprendi na escola, lá junto com os americanos, essa técnica de montar qualquer frase é bem interessante quando você entende como funciona a estrutura. Porra, o inglês fica simples, cara, é fácil. Primeiro porque inglês é uma língua muito simples quando você entende essa parte de estrutura, né? E no curso do inglês original, é claro, eu mostro para vocês como que é esse sistema aí todo de montar essas frases. É claro que nessa aula aqui eu não vou poder falar tudo isso porque ele é bem complexo, é uma das partes mais longas do curso, é um dos módulos mais extensos do curso de inglês original, e é claro, exige mais tempo para que eu possa mostrar para vocês. Mas daqui a pouquinho eu vou falar tudo sobre o curso de inglês original, e é claro que você vai poder também ter acesso aí a esse sistema de montar qualquer frase e facilitar aí sua vida demais, né, cara? Porque o curso é feroz, né? Vamos lá, vocabulário, próximo elemento da mandala aqui, vocabulário também, tá o K ali, né? O K de conhecimento, é claro, a gente tem que estudar para ter vocabulário. Vocabulário é interessante. Você aprende vocabulário pelo conhecimento, então você vai lá e vê Apple, maçã, né? E aí quando você escuta na prática, você vê no filme, ou no seriado, ou numa música, você vê no filme, no seriado, ou numa música alguém falando Apple, aí você valida o seu estudo. Então você aprende vocabulário pelo estudo, pelo conhecimento, e você valida ele através da prática. É importante essa validação. Existe uma técnica que eu desenvolvi para ampliar vocabulário e eu uso até hoje. Até hoje eu uso essa técnica, é impressionante. Os alunos falam, caramba, professor, como é que você sabe tantas palavras, tantas expressões assim, cara? Eu falo, primeiro que eu estudo inglês desde 92, né? E segundo porque eu sempre uso essa técnica. E uma técnica muito simples que faz eu memorizar qualquer palavra ou expressão, porque eu uso essa estratégia, e foi uma estratégia que eu desenvolvi até por sobrevivência, né? Quando eu estava aprendendo inglês lá nos Estados Unidos, sofrendo bullying na escola, tinha que aprender rápido para poder pertencer ao grupo, né? Toda criança, eu era criança na época, queria pertencer ali ao grupo, então foi uma estratégia que eu diria de sobrevivência, né? Para melhorar. E é bem legal, são 5 etapas que você faz e nunca mais esquece, cara. Você nunca mais esquece, a palavra gruda, você memoriza para o resto da vida quando você usa essa estratégia. É claro, eu compartilho ela no curso de inglês original também. A estratégia demoraria para eu falar em detalhes aqui como é que é a estratégia. Tem uma aula só sobre o vocabulário, tem um módulo só sobre vocabulário e precisão, porque os dois estão muito interligados, né? Lá no curso. Beleza, último elemento, compreensão oral. O que é compreensão oral? É o listening, né? O ouvido. Você vê aí que ele tem um método, que ele tem um P e tem um K. Então, o ouvido, esse é o elemento mais importante da mandala, da fluência. A fluência, ela é desbloqueada através do ouvido, né? Todos os outros elementos virão meio que por consequência do ouvido. Então, se você quer falar, a fala é uma consequência de saber ouvir. Se você fala assim, eu entendo tudo, mas na hora de falar eu travo.
tem alguma coisa errada com essa informação. Ou você acha que está entendendo tudo e estão faltando elementos interessantes aí, elementos fundamentais, às vezes de estrutura, para você realmente concluir o raciocínio, ou você está traduzindo mentalmente. E aí, se você está fazendo essa tradução mental, isso é um problema que vai impedir você de falar, porque na hora de... Por que você trava? Porque você tem que pensar demais, e aí você vai traduzindo tudo isso, e aí você perdeu o timing da conversa, e aí você travou, porque já não faz nem sentido falar aquilo que você não tem mais o momento, né, de falar. Então, a compreensão oral, ela é o elemento mais importante que tem. A gente melhora, a gente pega através da prática e tem como melhorar o nosso entendimento através do conhecimento. Então, por exemplo, te dar um exemplo. Quando a gente aprende uma palavra nova, você tá ali ouvindo, né, em inglês. Tá ali, ó, Apple, I love you. Esse você não vai entender. Por quê? Porque você não desbloqueou ainda de forma racional o que é aquele... É ruído, aquilo ali é informação inválida para você, né? É estática, é tipo a estática da televisão, né? Sabe quando tá fora do ar? Para você é aquilo ali. E aí você vai escutando os elementos que você já desbloqueou. Então por que tem o K aí na compreensão oral? Quando você vai desbloqueando através do estudo vocabulário, através dos outros elementos, essa estática começa a se tornar conhecimento válido, informação válida. E aí uma coisa vai retroalimentando a outra, você vai ouvindo, vai validando, vai fortalecendo, vai melhorando e vai ampliando. Daqui a pouco você está entendendo tudo, menos uma palavra ou outra. E aí quando você chega nesse ponto que você está entendendo quase tudo, menos uma palavra ou outra, você põe a legenda em inglês. É nesse momento que você põe a legenda em inglês para você pegar justamente as lacunas das palavras que você não está entendendo e começar a refinar o seu vocabulário. Mas até esse momento, sabe como é que você está ouvindo todo filme e seriado e música e tudo mais? Sem legenda nenhuma, só o áudio, cara. Você está só com áudio, você não está preocupado em tradução. Tradução, a legenda é uma muleta. A legenda é a rodinha da bicicleta. Você vai ficar andando de rodinha pro resto da vida? Quando você vai lá na reunião de emprego, quando você for na reunião do seu trabalho, você vai na bicicleta de rodinha? Claro que não, cara. É claro que não. Quando o bicho pega na vida real, você não vai ter rodinha, você não tem amparo, você não tem muleta. Então, pra que você vai treinar com a rodinha, com a muleta? Não, tira a legenda desde o começo. Mas eu não vou entender nada, eu vou entender... Força sem a legenda, porque se você fizer todos os elementos da mandala sem a legenda, fazer do jeito que eu tô falando, adianta você ficar levantando 1 quilinho ali, ó, todo dia? Vai fazer diferença? Não, 1 quilo tá leve, cara. Agora levanta 10. Aí já tá forçando. O músculo tá reagindo, né? É a mesma coisa. Tira a legenda, dificulta a sua vida, cara. Dificulta o seu caminho. Bote obstáculos, bote resistência, bote carga, né? Que aí a coisa vai funcionar e vai ficar legal. Bom, é isso aí. Essa é a mandala da fluência, os 8 elementos que compõem aí a fluência, né? E, como eu falei no começo do vídeo, eu vou falar um pouquinho aqui do curso do inglês original, né? Vou soltar para vocês aqui uma apresentação do curso para vocês saberem todas as informações e logo abaixo aqui tem um botão para você fazer a sua matrícula no curso, caso você queira dar esse passo a mais e realmente acelerar todo o seu aprendizado e aprender com qualidade para poder falar inglês com confiança, tá? Sabendo que você está falando tudo corretamente, tudo certinho e não passar nenhum tipo de constrangimento, beleza? O curso é uma plataforma online de estudos com mais de 100 aulas, dividido em 14 módulos, com videoaulas, exercícios interativos e arquivos para baixar. É muito simples, é só seguir aula a aula que você vai conseguir falar inglês com confiança e naturalidade. O curso é completão, tudo que você precisa para aprender inglês está incluído já no curso do inglês original. Você já sabe quanto custa o curso porque o preço está logo aqui abaixo do vídeo, né? Mas aprender inglês no Brasil pode custar muito caro. Vamos ver algumas opções que você tem. Você pode fazer um intercâmbio, né? Gastar aí 20 mil reais ou mais até, né? Porque o dólar tá caro, enfim, o câmbio tá caro, né? Você pode fazer um cursinho tradicional, gastar aí em média 15 mil reais e ainda correr o risco de não ter o resultado que você quer. Ou você pode fazer o curso completo do inglês original por apenas 12 vezes de R$ 96,16 ou um pagamento único de R$ 987, sem taxas ocultas, taxa de matrículas ou nenhuma cobrança adicional. Acesso vitalício ao curso com tudo incluído por apenas 12 vezes de R$ 96,16
ou R$ 987 à vista, e aí você vai poder aprender inglês do conforto da sua casa, no seu computador, celular ou tablet. Você pode baixar o app do curso que permite que você baixe as aulas. Vamos supor que você vai passar um tempo na fazenda ou em algum lugar sem internet. Você pode baixar as aulas antes e fazer o curso offline. E isso é muito legal, né, ter esse recurso. Além do curso completo do inglês original, eu vou te dar um bônus, que é o curso de aceleração do inglês, um mini curso de 7 aulas, onde a gente vai ver as técnicas de ultra aprendizado e o que eu chamo de crossfit do inglês, um exercício simples que eu desenvolvi para acelerar o aprendizado fazendo apenas 20 minutos por dia. É bem legal esse exercício, ele realmente tem um resultado absurdo, assim, o pessoal que aplica vive me mandando mensagem falando, pô, só tô fazendo crossfit agora. Eu falo, não, tem que fazer as outras coisas também. É realmente legal ver aí a interação do pessoal dando esse feedback, né, desse exercício. E ele está incluído aí no bônus, que é o curso de aceleração do inglês. Você vai fazer o curso na plataforma Hotmart. No momento da inscrição você cadastra um e-mail e assim que você concluir o pagamento, o Hotmart manda automaticamente para o mesmo e-mail que você cadastrou todos os dados de acesso ao curso e pronto, você já tem acesso imediato ao curso. Você pode parcelar em 2, 3, 4, até 12 vezes no cartão de crédito, todas as bandeiras, ou você pode comprar à vista no cartão ou no boleto bancário. Tudo isso com total segurança e sigilo de seus dados por intermédio do próprio Hotmart. Então, se você quer ir além e ter a capacidade de entender, falar inglês e interagir do jeito que você quiser com os nativos, é só clicar no botão abaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição. Você tem uma garantia incondicional de 15 dias. Se por algum motivo você não gostar do curso, eu devolvo seu dinheiro integral sem nenhum problema. Lembrando que o acesso ao curso é vitalício, então você vai ter acesso ao curso para o resto da vida. E como o curso está em constante aprimoramento, você vai ter acesso a todas as atualizações futuras do curso. É realmente uma oportunidade única de melhorar o seu inglês e chegar até a fluência. Eu não canso de destacar a eficiência do método, não tem limite de idade ou nenhum pré-requisito. Literalmente, qualquer pessoa vai ter o resultado de entender e falar inglês com esse método. Então, agora é só clicar no botão abaixo desse vídeo, efetuar o pagamento e começar os estudos. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Inglês Original e a gente se vê lá nas aulas.